Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ainda em pé, ouça essa palavra. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: És filho de Deus? Ordena essas pedras que se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito, ele deu ordem aos seus anjos a teu respeito, eles te proteger-te-ão com suas mãos, com cuidado, para que não machucares o seu pé em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrares diante de mim, se me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só ele servirás. Em seguida o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar, pode aplaudir essa palavra. Filhos e filhas, o tema dessa tarde é no deserto com o Espírito Santo. Eu fico pensando o que seria de nós nas nossas batalhas, se nós não fôssemos aquela verdade professada por São Paulo na carta aos Coríntios. O Espírito Santo de Deus habita em vós. Não sabeis, vós sois o templo onde habita o Espírito Santo? A Igreja Católica, em vários documentos, de um modo especial num documento que nasceu de uma conferência aqui no Brasil, onde cardeais do mundo todo, na conferência de Aparecida, proclamaram verdades que na Bíblia já estão desde o Antigo Testamento e que continuam sendo a verdade depois também da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Os bispos, os cardeais afirmaram que é impossível se dizer missionário, se dizer discípulo de Jesus Cristo, se não for pela ação do Espírito Santo, se não for conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que é impossível até dizer que Jesus é o Senhor, se não pela ação do Espírito Santo. E Jesus, quando sobe na ascensão, ele vai dizer: eu enviarei o Paráclito, ele falará em vós, ele vos convencerá do pecado, ele vos tornará minhas testemunhas, ele vos revelará todas as coisas, e com ele farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o evangelista Mateus, ele traz alguns detalhes que nos devem chamar a atenção. Ele começa a narrativa dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Diga para o seu irmão: o deserto não é derrota, o deserto não é castigo, o deserto é adestramento. Se Jesus foi adestrado no deserto, eu e você também precisamos. Percebam, o Espírito Santo
conduz Jesus ao deserto. E muitas vezes o Espírito Santo também nos conduz ao deserto, para que a gente caia na realidade da nossa fragilidade humana, da fragilidade da nossa carne, do quanto nós precisamos ser resgatados, ser de novo levado à experiência de crer que não há maior milagre na vida do ser humano do que a vontade de Deus. Diga para o seu irmão: a minha vontade, a tua vontade não pode estar acima da vontade de Deus. Diga para o irmão: por maior que seja o teu deserto, aguenta firme. De quem é essa frase? Vocês estão vendo como a gente sabe? Monsenhor ensinou isso a vida inteira. Eu lembro quando eu era jovenzinho, faz muito tempo. Primeira vez que eu encontrei ele, eu tinha 20 anos de idade. E o Monsenhor falou: aguenta firme. Eu pensei comigo: aguentar firme. Eu estava no êxtase do batismo no Espírito. Mas eu tinha zero de experiência do que era aquela vida do qual o Senhor estava me chamando. E Monsenhor, na minha cidade, naquele tempo, o Eugênio Jorge gravava os cassetes que vendia, e o Betão, o irmão do Eugênio Jorge, ficava no outro aparelho multiplicando as fitas cassete das pregações do Monsenhor. E eu era o primeiro encontro meu, e eu era o mais jovem, eu fiquei sentado na parte de trás. E quando o Monsenhor entrou, ele passou, me olhou, foi até metade do corredor daquela sala, voltou, pegou eu pela mão e disse: vem comigo, o Senhor vai falar com você. Eu falei: ixi, agora ficou feia a coisa. E eu fui para frente e o Senhor disse: qualquer palavra que Deus te falar, o Senhor falou, você fala para mim. E a primeira palavra que Deus me deu era de uma montanha descendo, sendo destruída por uma lama de uma tempestade, e o Senhor trazendo o livramento, porque alguém que estava ali estava segurando na cruz de Cristo. Naquele dia, numa favela do Rio de Janeiro, eu estava lá no Paraná, tinha dado uma enchente, e a montanha desceu com todos os barracos, e no meio daqueles barracos tinha uma senhora com a cruz na mão, e ninguém morreu, e todos os barracos desceram na lama. E o Senhor colocou isso para o povo. Ninguém de nós sabia o que estava acontecendo. Até o Monsenhor fez uma pregação em cima disso. Aonde está a cruz de Cristo, aí está a vitória. E aonde está a nossa cruz humana, aí está a derrota. Santo Padre Pio já falava que existe dois tipos de cruzes. Uma humana, que não serve para nada. A outra divina, que é a salvação da humanidade. Quando nós nos associamos na cruz com Cristo, nós estamos fortes para o combate, firmes para qualquer batalha que a gente for passar. Mas quando a gente começa a criar as nossas cruzes, elas não servem para nada, elas se tornam maldição na nossa vida. O deserto é um pouco disso. O deserto é um lugar quente. O Padre Roger já falava detalhes do deserto na segunda pregação da manhã. O deserto é um local árido, é um local solitário. Quem caminha no deserto, não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi. Você sente muita sede, não encontra água, você fica com fome, não tem comida, fica com calor, não tem ar-condicionado, não tem sombra, muitas vezes não tem vento, e de repente no meio daquele calor, do nada tudo se transforma e vem a tempestade de vento e você começa a passar frio, em pleno deserto, que minutos antes você estava derretendo com o calor, agora você passa a bater os dentes de frio. No entanto, o deserto é o único lugar
onde Deus derramou o maná. Quando eles não tinham mais nada, o pão desceu do céu, o maná desceu do céu. Quando eu e você estivermos no deserto, nós não precisamos nos preocupar com a sombra, com a comida. Nós não precisamos nos preocupar com a água. O Senhor enviará os anjos para nos alimentar. O Senhor enviará os anjos para saciar a nossa sede. O Senhor enviará os anjos para que a sombra dele nos proteja. Mas para isso eu tenho que estar com o Espírito Santo no deserto. Ou seja, deserto é o lugar onde Deus nos supre, nos sustenta de forma sobrenatural. Foi isso que aconteceu com Jesus. O deserto, ele não vem na nossa vida para apagar os nossos pecados. Ele não vem na nossa vida porque a gente fez alguma coisa de errado. Não, é o contrário. O deserto é proporcionado pela própria misericórdia de Deus, para que eu e você saibamos que Deus está conosco, e Deus conosco, diz São Paulo na carta aos Romanos, somos mais do que vencedores. Diga para o seu irmão, aguenta firme. Aguenta firme. No deserto que você está vivendo, diga para o irmão assim, não desanime. Se você desanimar, o diabo vai te convencer. Mas se você ficar forte, se você tiver convicção de que Deus está contigo, você vai vencer o inferno e vai vencer todas as provas. Diga assim, você vai humilhar Satanás, porque ele vai dizer, ali não dá, ali não tem que convencer. Outra coisa peculiar de Mateus que me chama a atenção, eu não sei se vocês perceberam, nas frases que o demônio citou para Jesus, o demônio proclamou a Bíblia para Jesus. Vejam, na primeira tentação, se és filho de Deus, ordena essas pedras que se tornem pães. O que a Bíblia diz? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa montanha, saia daqui, e ela sairá. O demônio viu que Jesus estava cansado, que Jesus estava fatigado do deserto, ainda mais do jejum. O demônio não colocou uma montanha, o demônio colocou pedra. Diga assim, o demônio vai facilitar as coisas para você. Deus vai complicar, mas o demônio vai facilitar. Sabe por quê? Porque o caminho de Deus é o caminho da cruz, o caminho de Satanás é o caminho sem cruz. Quem aqui está passando por alguma cruz? Quem aqui está passando por alguma prova? Doença, miséria financeira, problema na família, vício? Acho que todo mundo. Família, a gente diz aí nas pregações, só muda de endereço, é tudo igual. Todo mundo tem problema, tem ou não tem? E o dia que você encontrar aquela pessoa, nossa, minha família é uma bênção, não tem problema nenhum, sai de perto que é o diabo falando com você. É impossível. Eu duvido e odó, se na família dos santos eles tinham conflito, se entre os apóstolos eles tinham conflito. Imagine se você não vai ter conflito em família, se você não vai ter conflito na obra missionária. Ó os cacetinhos do Monsenhor lá, pega lá, ó. Pega isso aí vale ouro. Ó o cacetinho ali da pregação, mostra aí, ó. Lá ele vai pegar você aí, ó. Ele vai pegar você aí, ó. Olha aí, ó, Monsenhor usou lá em Guaratinguetá e a fita cassete da pregação. Pode aplaudir isso, gente, isso é história. Mas ela não me faz ciúme não, sabe por quê? Um dia na casa com o Monsenhor, conversando com ele, e eu contando, ele perguntou, depois daquele retiro que eu fiz com você, quem você encontrou primeiro? Eu falei, o Zé Pretinho. Ele que fez com que eu fosse batizado no Espírito.
Aí ele foi lá e pegou a Bíblia dele, veio para mim, e o Zé Pretinho tinha assinado numa das primeiras páginas em branco da Bíblia de Monsenhor. Ele tirou aquele papel, aquela folha, e falou: guarde, porque isso é uma relíquia. Agora eu tenho uma relíquia de dois bem-aventurados, Zé Pretinho e Monsenhor Jonas Abib comigo, viu? Você não me faz ciúme não. Está lá na minha capela de casa. Guarda isso aí que isso é relíquia, viu? Isso é sagrado. Você vai carregar em breve a relíquia de um grande santo. Pode ter certeza, de um grande santo. Então percebam, mergulhe a tua vida no mar da misericórdia. Eu nunca pensei que um dia eu podia ser um pregador. Eu nunca pensei que um dia eu ia sair da minha cidade. Eu nunca tinha saído do trevo da minha cidade. Hoje, eu já viajei por todos os continentes e mais de 100 países pregando a palavra de Deus por causa da profecia que Deus deu na boca de Monsenhor Jonas Abib, que Deus deu na boca de Dona Francisquinha, naquele grupo de oração na sala da sua casa, quando eu entrei numa quarta-feira à tarde, e ela com a bengalinha veio na minha testa e disse assim: você será um pregador de todas as nações. Eu levantei e fui embora. Falei: véia louca, pirada, ou tá chapada essa velha, eu pensei comigo. E ela falou: pode ir embora, mas eu não vou morrer sem ver essa profecia acontecer. E eu, mal educado, fui embora. Cheguei em casa, minha esposa me deu uma dura quando ela chegou, porque ela ficou no grupo de oração: você é um mal educado, se você não acreditou no que ela falou, respeitasse uma pessoa de idade. Eu falei: fiquei tão indignado, porque é impossível ser verdade essas coisas, né? Passaram 30 anos, eu já tinha ido no continente africano em peregrinação, mas não fazer pregação. Passaram 30 anos, 31 anos, a renovação da minha diocese estava celebrando o seu jubileu. E eu voltei, como tinha sido um coordenador diocesano, eu voltei daquela pregação da África para fazer uma pregação no cenáculo, que era o cenáculo jubilar da renovação da minha diocese. A Dona Francisquinha ainda estava viva, e ela já era assim, com a bengalinha lá atrás. Ela já estava no asilo, ela já tinha dado tudo o que ela tinha, ela já era uma leiga consagrada, ela tinha dado tudo o que ela tinha, a casa dela era tudo o que ela tinha. Ela deu para a renovação carismática da nossa diocese a casa, e foi morar no asilo para fazer grupo de oração com os idosos. Ela já não conhecia mais ninguém, tanto é que eles foram buscar ela também, porque ela era pioneira do movimento na minha cidade. Levaram ela para o cenáculo, e eu cheguei, quando eu vi ela, eu fui direto cumprimentar, pedir a bênção para ela. Ela não me conheceu, e nem eu lembrava da profecia dela. Mas durante a minha pregação, no momento, ela levantou com a bengalinha dela, foi lá segurada por duas pessoas, uma de cada lado, bateu com a bengalinha nas minhas costas e falou assim: agora eu posso descansar em paz, a profecia já se cumpriu. 2 dias depois, ela foi recolhida à eternidade. A palavra de Deus, ela não sobe, não desaparece, não tem fim enquanto ela não for executada. Portanto, aguenta firme. Se você tem uma profecia de Deus e o teu deserto está longo, aguenta, aguenta. Por isso que o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 15 diz assim: eis porque João nos fala, sua voz era como um fragor de muitas águas. Meus irmãos, na verdade são muitas as águas do Espírito Santo, e Ele vem nos banhando nesse mar de misericórdia. É impressionante, quanto maior o deserto, maior o milagre. Me lembro de um encontro na Inglaterra, chamado Festa da Misericórdia. Eu fui para a beatificação de João Paulo II, participei do tríduo em Roma, e no domingo eu pregava a Festa da Misericórdia em Londres. Fui pregar, na época estava Dunga comigo, naquele primeiro ano, pregamos aquela Festa da Misericórdia. Eu saía de lá, eu ia para a Suíça em missão, então tinha que terminar a pregação no domingo e ir para o aeroporto, que era longe. E quando termina a pregação, vem uma mulher,
com um celular, brasileira, morando na Inglaterra, não em Londres, onde eu estava, mas numa cidade vizinha a Londres, e me apresentou o celular com uma foto. Era um busto de uma mulher, parecia um vulcão em erupção, parecia que aquela barriga ia explodir, e eu me assustei com aquilo, pensei, depois que ela falou, que eu fui entender que era o busto de uma mulher, mas não dava para ver na hora. Eu falei, minha filha, o que é isso? Aquela barriga sem roupa, sem nada, né? Aquele umbigo saltado. Eu falei, minha filha, o que é isso? Ela falou, essa é minha nora. A minha nora estava grávida de 4 meses, ela teve uma hemorragia, ela expeliu os pedaços da criança, mas quando ela voltou ao hospital alguns dias para fazer a limpeza de tudo, ela já estava com infecção generalizada, os médicos não puderam fazer nada, ela foi entubada. Meu filho ligou hoje que ela já está com falência de órgãos, que não tem o que fazer, que era para pedir para um padre lá no Hospital da Bênção, e ela foi na igreja, porque ali tinha um padre brasileiro, para pedir para o padre no hospital dar a bênção. E quando ela chegou, estava pregando, ela no final da pregação veio com essa foto. Aí eu pensei, eu estou atrasado, mas eu não posso deixar de dar atenção para essa mulher. Eu falei, minha filha, o que você quer de Deus? São 2 coisas impossíveis. Você quer que essa criança volte para a vida? Ela já expeliu o pedaço, não tem jeito. Você quer que a tua nora não morra? Se o médico disse que ela já está com falência de órgãos, então não tem o que fazer. O que você quer que eu ore para você? Por qual situação? Ela falou assim, você não está entendendo. Eu não estou pedindo pela minha nora, eu não estou pedindo pela criança que ela expeliu os pedaços, eu estou pedindo nesse deserto que eu e a minha família estamos passando, a vontade de Deus. Olha o que é fé. Na dor que ela estava, ela pediu só a vontade de Deus. Eu não tinha palavra para orar, eu comecei a chorar, me ajoelhei, beijei os pés daquela mulher e disse, minha filha, o que você está pedindo? É impossível o céu inteiro não ter te escutado. É impossível. Se eu tivesse na tua dor, eu estava desesperado. Se eu tivesse na tua dor, talvez eu estava revoltado com Deus. E você quer a vontade de Deus na tua família. O que você pediu, Deus vai te conceder. E fui embora. No ano seguinte eu voltei para a festa da misericórdia, que eles têm uma mania lá de levar a gente 2 anos. Aí o Dunga tinha ido um ano, que eu fui no segundo. Aí no segundo ano que eu estava voltando, já foi Manuel Stênio, aqui da Canção Nova. Quando o padre foi buscar a gente no aeroporto, o padre falou para mim, Ironi, você fez exame do coração? Eu falei, padre, eu estou... Você sabe que se quer achar um cara com problema, sou eu. E quando eu não tenho, eu arrumo, porque eu gosto de um probleminha assim. Eu não gosto de vida fácil, eu gosto de uma confusãozinha. Eu sou que nem mulher de bêbado, quando não apanho, eu chego e digo, você não vai me bater hoje? Não, eu arrumo uma confusãozinha só para levar uns tapas, porque é bom para a gente ficar acordado, né? E aí, eu falei, padre, eu já tenho tanto problema, o senhor quer me arrumar mais um no coração, padre? Ele falou, não, Irineu, você tem que estar bom do coração. Eu falei, padre, eu não tenho problema no coração não. Eu falei, então vamos para a missa. Saímos, levava 2h30, quase 3 até a igreja. Nós chegamos para o horário da missa, mas a missa não ia começar sem a gente, porque o padre estava com a gente. Quando eu cheguei, eu vi aquela mulher. Eu lembrei do rosto dela, mas não lembrava mais do caso. Mas eu falei, eu conheço essa mulher, cumprimentei ela. Ela me cumprimentou. Perto dela tinha um casal, com uma criança no colo, um homem de branco. Eu fiquei meio assim, eu falei, nenhum deles parecia com ela. Imaginei que o de branco era o marido dela, no primeiro plano. Cumprimentei todos, fui sentar, o Manuel já foi cantar, aquele que ia conduzir o ministério naquela noite. E na fila de procissão, entrou aquela mulher, do lado dela, aquele casal com uma criança no colo, e atrás deles, aquela pessoa toda de branco, cabelo branco, barba branca, roupa branca, calçado branco. E eles chegaram na frente e o padre chamou ela para dar o testemunho. E ela contou toda a história que ela tinha me contado. E falou para o povo, este que está aqui é o meu filho que mandou a foto
e eu vim aqui buscar o padre para que ele pudesse fazer a encomendação do corpo. Essa é a minha nora que estava com falência de órgãos, voltou para a vida. E esse é o meu neto, que ela já tinha expelido pedaços dele e que nasceu perfeito. Eu pensei, misericórdia. Pode aplaudir. Eu pensei, misericórdia. E como eu gosto de arrumar uma confusão, meu coração estava assim pela goela, eu falei, e o de branco deve ser um arcanjo, né? Aí o padre foi dar o testemunho. O de branco era um médico muçulmano, que era o médico que atendia aquele casal, que fez o acompanhamento dos 4 meses, que fez o acompanhamento da UTI, que fez o acompanhamento da alta e fez o acompanhamento da gravidez. E ele, por causa daquilo, se converteu e agora não era mais um muçulmano, era um católico ministro da Eucaristia. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Percebam, o deserto dessa família, não só veio o milagre para eles, mas também foi milagre na vida daquele homem, que teve um encontro com Deus, talvez como a cananeia, que Jesus vai oferecer as migalhas para ela, e ela diz, é justo. E o Senhor vendo a fé da mulher no deserto, a sua filha endemoniada, a sua filha que não tinha solução humana, no mesmo instante que ela falou para o Senhor que se contentava com as migalhas, o Senhor diz, pode ir que a tua filha está curada, e o relato diz que a filha foi curada no mesmo instante. Meus irmãos, assim como não há lugar para nos escondermos no deserto, não podemos nos esconder de Deus. O Espírito Santo é a luz que torna claro, que torna conhecido tudo da nossa vida. Portanto, não nos enganemos, o Espírito Santo está conosco na santidade, pois Ele nos faz santo. Mas se caímos no pecado, o Espírito Santo está conosco do mesmo jeito. Se somos fiel a Deus, o Espírito Santo está conosco. Se somos infiéis, Ele permanece conosco. Porque o dia que o Espírito sair de nós, nós não teremos mais vida. Vejam, a palavra nos mostra alguns desertos. Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 41. A sua filha estava morta. Olha o tamanho do deserto de um pai, de uma mãe ver a filha morta. Ele vai ao encontro de Jesus. Jesus devolve a vida. Talita cumem, menina levanta. Olha o deserto de Bartimeu. Esse cego nem nome tinha, porque o próprio evangelista Marcos vai trazer os detalhes, dizendo filho de Timeu. Na Bíblia a palavra Bar significa filho, filho de Timeu. Tanto é que Marcos vai identificá-lo como filho de Timeu. Olha o deserto de alguém que não tinha nome, que era rejeitado socialmente, e de repente diante do Senhor, ele grita, Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas não se esqueça, no deserto, você tem que lembrar que também, se Deus está presente com você, também o demônio está presente. Olha o deserto de Jó. Olha o deserto de Jonas. Olha o deserto da vida dos santos. O demônio se mostra. Olha o deserto na vida de Gema Galgani, que o demônio queria tirar a castidade dela, queria levá-la à morte. Ela usava cinto, gente, contra a segurança, para o demônio não atacar ela, não lesar ela, não tirar a castidade dela. Está lá hoje em Lucas, quando você vai no museu de Gema Galgani, você encontra isso. O demônio falava tanto com ela, que era impressionante você ver os escritos das falas dela com o demônio. Olha Santo Padre Pio,
o deserto dos grandes santos, o demônio está presente. Olha o deserto de Maria, de Jesus crucificado, o demônio está presente. Olha o deserto de tantos santos e santas da igreja, que nos mostram que é ali que a fortaleza de Deus está conosco, mas é ali que o demônio também investe. Diga para o irmão: aguenta firme, Deus é maior, Deus é mais que tudo. O demônio será humilhado, mas a glória de Deus em você será manifestada. Olha o homem da mão seca, Lucas capítulo 6, versículo 8. Imagina o deserto desse homem. Deus dá a cura. O filho da viúva de Naim, Lucas 7, 14. Deus ressuscita. O leproso, aliás, perguntei de manhã, vou perguntar de novo para ver se vocês não vão errar. Jesus curou quantos leprosos? Quantos leprosos voltaram para testemunhar? Nenhum. Parabéns. Nenhum. Aprender, pode aplaudir, irmão, diga, você aprendeu a lição. Porque o que voltou a testemunhar estava curado. Olha, você vai voltar para sua casa curado, libertado, transformado, cheio do milagre de Deus. Olha, e perceba, quando Jesus vai dizer com o Espírito Santo farão coisas maiores do que as que eu fiz. Olha o que aconteceu com Pedro e João na beira do templo Formosa. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E o que aconteceu com o coxo? Foi andando e saltando e louvando. Em nome. O que aconteceu? Levanta. O deserto não é a hora de abatimento, o deserto é a hora da coragem, não é a hora de se prostrar, é a hora de se levantar. Na Bíblia a palavra levanta-te, ela aparece 71 vezes, e sempre que a palavra levanta-te aparece na Bíblia, um milagre sobrenatural acontece. Então tem 72 grandes milagres, e antes dos 72 grandes milagres, a atitude de se levantar, de encarar o problema. Jesus encarou o demônio, Jesus não deu moleza para o demônio não, mas veja, ele vai recitando a Bíblia para Jesus. Olha a segunda tentação. O demônio levou Jesus a um monte alto e disse: se és filho de Deus, lança-se daqui para baixo. Está escrito, olha, vai citar o Salmo 90, 91 para Jesus. Olha aqui, ó, olha o que o demônio disse: se és filho de Deus, lança. Está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão as suas mãos com cuidado para que não machucar nem seu pé em alguma pedra. Gente, você pensa que ler a Bíblia você está livre do demônio? Você pensa que você estuda a Bíblia e você já está pronto para a batalha? Não, o demônio sabe a Bíblia mais do que a gente. Mas o que o demônio tenta fazer? Ele tenta fazer a gente sair de Deus. Foi o que ele fez com Adão e Eva, é a mesma tentação. Olha, Deus disse que vocês serão conhecedores do bem, mas se vocês comerem a fruta, Deus não revelou isso, vocês serão conhecedores do mal. O marketing do capeta é bom demais. Portanto, toma cuidado, tudo quanto é marketing bem feito, tem alguma coisa por trás que está errada. Quando você vê aquela pessoa toda bombadinha, toda certinha, cuidado, tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa que está errada. Quando você vê aquela pessoa que está toda engomadinha, toda certinha, cuidado, 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 cuidado. Nós podemos ter grandes qualidades, mas todos nós temos a marca do pecado.
E nós temos que reconhecer a nossa fragilidade no deserto para poder ver a grandeza de Deus. Precisamos nos abrir completamente. Marcos capítulo 9, versículo 23, o pai vai perguntar a Jesus: se podes alguma coisa, cura o meu filho. E Jesus responde ao pai: se podes, tudo é possível para aquele que crê. E o que aconteceu? O pai falou: eu creio. O filho ficou curado na mesma hora. Diga para o irmão: o milagre é a fé. Se você tem fé, você vai ser curado. Se você tem fé, o teu milagre vai chegar. Mas diga assim para o irmão: a cura não salva, o milagre não salva. O que salva é o testemunho de vida. Diga assim, seu cara de pau: passa óleo de peroba nessa cara, senão vai encher de cupim, hein? Olha só, o que salva é o testemunho, não é o milagre. Se você está no deserto, aproveite. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31, você vai entender bem o que é o deserto. Deus te leva para o deserto, porque o deserto é a escola para Deus ensinar-nos a sermos totalmente dependentes dEle. Mude a tua visão, acredite em Deus, pois tudo concorre para o bem daqueles. Você ama a Deus? Então volte a sorrir. Cadê o sorriso? E se for banguela, sorria com a gengiva. Porque se for banguela, você já está com o céu garantido. Foi Jesus que falou no Evangelho de São Mateus: só no inferno vai ter ranger de dente. O banguela vai direto para o céu, não tem dente para ranger. Então ria com a tua gengiva. Olha para o irmão: volte a sorrir, volte a ser feliz. A alegria do Senhor é a tua força. Diga para o irmão: tenha coragem, sorria. Não tem nada de ruim na tua vida que não vai ficar pior. Então sorria, alegra-te. Fala para o irmão assim, chacoalha o irmão e diz assim: hoje você está sendo chamado a ser feliz, a ser um cristão alegre, não um cristão triste. Porque um cristão triste é um triste cristão. Então seja alegre, porque um cristão alegre é um alegre cristão, mas é perseguido, vai levar bordoada, vai apanhar, se prepara. Depois, o deserto, meus irmãos, a gente precisa entender que ele traz a fortaleza de Deus. Às vezes a gente foge do deserto e a gente passa por provas. Eu, há 2 anos, ano passado fez 1 ano, é isso que eu quebrei a perna, Marcelo? Foi ano passado? Ano passado fez 1 ano, faz 2 anos. Eu estava numa missão, eu tenho um problema alérgico a alho e a cebola. Eu não posso comer nada que tenha alho e cebola, que eu passo mal. Mas depois da pandemia, a situação ficou pior. Alguma coisa no meu metabolismo, sei lá se foi os medicamentos, a vacina, sei lá se foi o vírus que eu peguei, mas o meu metabolismo mudou. Fiquei muito mais sensível a esta alergia e a outras alergias. Então despertou em mim, eu nem sei se eu vou falar o nome direito, algo chamado síndrome nasovasovagal. Ou seja, é isso? Falei errado? Então pensa que é correto. Aí você vai, é uma síndrome. O que acontece? Se você tem um processo alérgico, ela bloqueia o teu cérebro e você cai aonde você está. Eu estava em Vila Velha, olha o que é o deserto. Eu vinha passando assim por uma prova muito grande, mas eu estava camuflando a prova. Eu estava querendo mostrar para os outros que eu era forte, que
podia me bater o que quisesse que eu ia aguentar, mas na realidade Deus sabe que eu estava me arrastando. Mas eu tinha um orgulho dentro de mim. O orgulho é: não me faço de derrotado em hipótese alguma. Não vou deixar meu inimigo cantar vitória. E eu fui a Vila Velha, preguei, aí fomos jantar, eu tinha que pegar o voo logo na madrugada, saía do restaurante direto para o aeroporto, ia para Brasília, fui à comunidade Mel de Deus, ia pregar antes do final de semana, que pregaria na Canção Nova de Brasília. E passei mal no avião. Quando cheguei em Brasília, já de madrugada, de manhã cedo, o Bruninho foi me buscar. Eu falei: Bruninho, me leva para o médico, eu não estou bem. Eu não sei se eu vou, o que aconteceu, mas eu não estou bem. Aí a primeira pergunta do Bruninho: se comeu alguma coisa com alho? Eu falei: não, Bruninho, não comi não, que eu tenha sentido não. E de fato, no restaurante, eu não senti que deveria ter alho. Pedi a comida sem alho, mostrei para a pessoa que eu não podia comer, e a pessoa: não, vou fazer até em panela diferente. Era só um peixe na grelha, só que o peixe já era temperado, o peixe tinha alho, e aquele pouquinho de alho que tinha no peixe foi o suficiente. Cheguei, passei mal, fui para o médico, fui para a farmácia, comprei antialérgico, tomei, mas a coisa foi muito acelerada. Eu passei aquele dia mal, só que o Frei também passou mal. O Frei passou mal, e aí eu tive que pregar, mesmo não estando bem, no lugar do Frei, naquela tarde. Aí veio o padre Carlos de Brasília para a missa à noite, porque o Frei não ia conseguir celebrar, ele não estava bem. Mas num momento, eu senti que eu não estava consciente das coisas, parece que a minha memória apagava. Então terminou a pregação, fui deitar de novo, apaguei de novo, voltei para a missa. Daí eu falei: não, eu vou dormir em Brasília, porque o encontro amanhã começa cedo. Eu vou com o senhor, padre Carlos, eu vou dormir lá em Brasília, porque se eu tiver que sair de madrugada, do jeito que eu estou, não vou aguentar. Aí fui para Brasília, tinha missa às 7 horas, eu acordei para ir na missa. Quando eu acordei para ir na missa, fui ao banheiro, não senti que tinha alguma coisa, e eu só lembro que eu olhei no espelho e eu vi a minha imagem, e quando eu levantei, eu estava no chão, já com a perna quebrada. Precisei fazer uma cirurgia, foram 8 pinos, platina, foi uma coisa assim, um sofrimento atroz. Mas o que foi nisso? Quando o Frei orou por mim, no sábado, daí ele doente foi rezar por mim, ele disse assim: foi Jesus que quebrou a tua perna. Eu não vou contar os detalhes, porque já contei outras vezes, até porque nem temos tempo, do porquê. E eu falei: como assim Jesus quebrou a minha perna? Depois da cirurgia eu passei um tempo muito difícil, morfina não aliviava a minha dor, eu tinha dor dia e noite, eu tinha uma bactéria que depois que tirei os pontos, daí a cirurgia abriu, ela só foi fechar, eu quase perdi a perna, ela foi fechar só 17 de dezembro, de agosto ela foi fechar 17 de dezembro, mas foi nesse deserto que eu encontrei a força, a partir de uma visão que eu tive. Numa das noites eu delirei tanto de dor, que eu comecei a ter visões, e claro, se você vive a fé com Deus, você vai ter visões de coisas de fé. E numa noite eu enxerguei Jesus todo dilacerado na cruz, Nossa Senhora na frente com o manto, todo o sangue caía em cima do manto de Nossa Senhora, e vinha anjos com cálices e coletavam aquele sangue e saíam aspergindo, libertando, curando com o sangue de Cristo. Eu ficava impressionado, só que de repente os anjos desapareceram, e chega perto, do lado direito Padre Léo, do lado esquerdo Monsenhor Jonas Abib, e eu pensei: meu Deus, esses dois estão no céu, eu não estou no céu, o negócio está feio para o meu lado. E eu comecei a entrar em desespero, e aí aparece uma outra criatura, que é o que apareceu para Jesus, o demônio naquela visão. Eu não estava acordado, eu estou falando de uma visão que eu tive durante um pesadelo noturno.
de tanta dor que eu delirava. E aí o demônio olhou para Jesus na cruz e falou assim: eu apodreci o Padre Léo com câncer porque ele atrapalhou muito o projeto do inferno. E o Padre Léo olhou para Jesus e falou, nem deu bola para o demônio, olhou para Jesus e falou: Senhor, podre, mas eu estou aqui por você, Jesus. Podre, mas eu estou aqui por você, Jesus. Aí ele olhou para o Monsenhor e disse assim: em você eu mandei muita humilhação, muita perseguição, muito. Você tinha tudo para ter se revoltado com Deus, mas eu nunca consegui te atingir. Aí o Monsenhor olhou sorrindo para Jesus e falou assim: aguentei firme por você, Jesus. E ria, aquele Monsenhor brincalhão, que eu acho que os irmãos da comunidade sabem do que eu estou falando, aquele Monsenhor que surpreendia a gente, a sua humanidade surpreendia a gente. Do nada ele tirava uma brincadeira, do nada ele tirava uma profecia, do nada ele tirava uma coisa que impactava a gente, a mesma coisa. Aí o demônio olhou para mim e falou assim: eu quebrei a tua perna, eu quebrei a tua perna, porque você também estava me atrapalhando. E Jesus olhou para mim e falou assim: não te preocupa, não foi ele que quebrou, quem quebrou a tua perna fui eu, porque você estava muito autossuficiente. E eu olhei para Jesus e falei: Senhor, quebra o corpo inteiro. E Jesus falou: por hoje basta a perna, mas se você facilitar eu quebro o teu corpo inteiro, porque eu não vou te perder, eu não vou abrir mão de você. Meus irmãos, então percebam, não foi um castigo. O Frei já tinha tido a revelação, não foi o demônio Ironi que quebrou a tua perna, foi Deus. Porque claro que eu ia para aquela pregação, e certamente não seria Deus falando por mim, mas o meu humano, o meu orgulho, a minha soberba, porque não queria entender a minha fragilidade, e queria fazer com que os outros achassem que eu era forte, que os outros achassem que eu era... Gente, olha, aqui está o maior veneno de Satanás, é não se arrepender de ter feito algo errado e voltar atrás. Olha, isso destrói comunidades, isso destrói ministérios, destrói família. Não importa quem está certo ou quem está errado, dê o passo para perdoar. O orgulho não leva a nada. Não importa se estão te humilhando, não importa se estão te pisando, se estão batendo em você, se estão tirando tudo o que você tem, não importa. Você não pode pagar o mal com o mal, o veneno com o veneno. Você tem que ser diferente, você tem que usar de misericórdia. E olha que foi esse meu deserto, foi um tempo muito lindo. As pessoas me chamavam de louco. Em 40 dias, eu fiz 4 continentes e 7 países de cadeira de roda. Peguei de mais 44 graus na África, a menos 29 no Canadá, e não peguei um vírus de gripe. E a cirurgia fechou. A última missão que eu tive foi voltando da Bolívia. E quando eu estava voltando da Bolívia, eu senti que alguma coisa mudou na minha perna. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu ergui minha calça e fui tirar o curativo. E quando eu fui tirar o curativo, pela primeira vez ele não estava manchado de infecção, e a pele estava cicatrizada para a glória do Senhor. Portanto, o deserto que Deus me colocou foi para me adestrar, foi para me converter, não foi castigo. Quando Deus diz eu quebrei a tua perna, é aquilo que Ele faz com a ovelha, Ele quebra a perna dela para o lobo não quebrar ela inteira. Então Deus não violenta ninguém, mas Deus nos livra de todas as violências. E se for preciso quebrar uma perna, Ele vai quebrar. O amor de Deus não tem limite não. Ele deu a vida dele por amor. Põe a mão no teu coração e diga: Jesus, eu vou entrar nessa quaresma, e eu sei, é o meu deserto,
eu vou jejuar, eu vou confessar, eu vou orar, e eu vou ser caridoso com todos, e eu sei que assim eu terei a minha Páscoa. E se eu não fizer isso, eu vou viver uma quaresma sem Páscoa. De que adianta passar uma quaresma sem Páscoa? Que alegria poder viver com você esse momento de encontro que estamos tendo com a palavra, com a oração. Jesus é o médico dos médicos, a oração é o remédio dos remédios. Nos ajude a evangelizar. Se você gostou do nosso vídeo, desta pregação, compartilhe, dá um like, convide pessoas também para seguir as nossas redes sociais. Tudo Ironispo Daro Oficial. Participe dos nossos combates. No Pix que está aí na sua tela, você pode se tornar um evangelizador conosco, ou pelo doações.ironispodaro.com.br, ou acessando a nossa loja.ironispodaro.com.br, você também se torna evangelizador. Deus abençoe. A sua ajuda salva almas.